Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do quadro Smarts Entrevista. Eu sou Henrique Sisman, diretor de conteúdos aqui na Smarts, e hoje recebo a Tainara Niévola, da área de novos negócios da Tec Verde Engenharia. Nós vamos falar um pouco sobre o funcionamento dessa metodologia de construção industrializada depois que a construtora realiza a contratação da Tec Verde. Quer dizer, o passo a passo das atividades até que o empreendimento seja entregue. Antes de começar, gostaria de dar 2 recados rapidamente para a nossa audiência. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, inscreva-se gratuitamente e também siga a Smarts nas redes sociais, @SmartsBR. É importante que, se você já é inscrito, clique no sininho de notificação para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. E também o segundo recado para você acessar o nosso site, smarts.com.br, e além de conferir todos os nossos conteúdos, se cadastrar gratuitamente na nossa newsletter semanal, colocando ali o seu nome e o seu e-mail. Tainara, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem de abertura, se apresentasse para a nossa audiência, e já faço também a primeira pergunta para a gente introduzir essa entrevista. O que é a construção industrializada e por que ela é um diferencial na viabilidade dos projetos para as incorporadoras e construtoras. Bem-vindo. Olá, Henrique. Bom, primeiro, obrigada a todo mundo aí da Smarts pelo convite, participar mais uma vez com vocês aqui, dessa vez em forma de entrevista. Bom, eu sou engenheira civil, já trabalho quase 3 anos na Tec Verde, então acho que é bem interessante assim, a gente ter essas conversas, porque bastante gente ainda tem algumas dúvidas em relação ao que é a construção industrializada, o que é construção off-site, o que é painelização, modularização. Então, tentando esclarecer assim de uma forma bastante sucinta, construção industrializada é quando a gente constrói painéis ou módulos dentro de uma fábrica, que é basicamente o que a Tec Verde faz. Hoje nós temos uma fábrica que fica na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Araucária, aqui no Paraná. Dentro da nossa fábrica, a gente produz painéis, que são as paredes, e todos os componentes que vão nessa parede, né? Então, instalações elétricas, hidráulicas, e o nosso processo construtivo, então, ele acontece basicamente dentro de uma fábrica, 85% dele é industrializado, o que significa que em canteiro de obra a gente mais monta Lego, né? A gente encaixa painéis do que realmente tem uma obra aí convencional. Uma construção industrializada é mais ou menos isso, né? A gente trabalhar dentro de um ambiente fabril que traz mais qualidade para o produto final. Perfeito. Em relação à concepção do projeto, esse empreendimento ele já precisa ter essa identidade voltada à construção off-site, ou também é possível adaptar um projeto que originalmente não foi pensado para ser construído industrialmente, depois de firmar essa parceria com a Tec Verde? É possível adaptar. Hoje, na verdade, a maioria dos nossos projetos, eles vêm das nossas construtoras parceiras e a gente adapta ele para o sistema construtivo, principalmente porque, às vezes, alguns negócios chegam para a gente já em fases mais avançadas aí de aprovação. Então, a gente trabalha adaptando o projeto para o sistema construtivo. Não é uma adaptação muito complicada, porque as nossas paredes elas têm uma espessura semelhante aos sistemas convencionais. A gente trabalha com paredes que têm entre 13 e 19 centímetros, depende se é casa térrea, se é prédio ou se é sobrado. Então, essa adaptação ela é bem fácil de acontecer, mas a gente também tem os nossos projetos padrão, que já são feitos, a concepção deles já é pensando na industrialização, e com esses projetos padrão a gente consegue ter uma otimização melhor aí do sistema construtivo. Quer dizer, é melhor a construtora ou a incorporadora procurar a Tec Verde. Idealmente, é melhor que isso seja feito antes do projeto ser concebido, certo? Isso. O processo inteiro, né? Tanto a aprovação do projeto, enfim, todo o processo que a construtora ou a incorporadora precisa passar, ele roda muito mais redondinho quando ela chega com a gente no início da viabilidade, do estudo de um master plan, usa um projeto nosso e a gente aí vai desenvolvendo em conjunto esse produto, né? Perfeito. Em relação à documentação, às aprovações nas prefeituras e na própria Caixa, quando a gente está falando de empreendimentos do segmento econômico, quais são os requisitos? Tem muitas diferenças
em relação aos projetos nos quais a construção é tradicional, convencional ou não? Não, a aprovação ela acontece da mesma forma que um projeto convencional. O que muda de aprovação para aprovação são as cidades, né? Então não adianta eu falar aqui para você que toda aprovação é igual, porque não é. Uma aprovação no Paraná é diferente de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, então isso muda muito de acordo com cidade e com o estado, né? Mas assim, dentro de uma mesma cidade, dentro de uma mesma região, o nosso processo, o nosso sistema construtivo vai passar pelo mesmo processo de aprovação que qualquer outro sistema. Em relação à Caixa, a gente tem algumas documentações de tecnologia a mais que a gente precisa entregar, mas elas são documentações padrão também, não é nada de complicado, são alguns documentos que a gente já tem eles prontos, a gente só precisa entrar com as informações sobre o sistema construtivo, e o restante do processo é exatamente o mesmo também. A gente tem que preencher FRE, tem que entregar a documentação, memorial, manual, toda a documentação que a Caixa pede, a gente também tem que entregar. Perfeito, não tem nenhuma dificuldade em relação a repasse, em relação a todos os trâmites que tradicionalmente são inerentes ao mercado de construção, certo? Certo, na verdade até com a Caixa a gente tem uma vantagem assim que até impacta na viabilidade, né? Porque como a gente trabalha com medição da Caixa, a gente recebe o nosso pagamento de acordo com a medição da Caixa, e isso facilita o fluxo de caixa das incorporadoras, porque eles não vão precisar, assim, colocar tanto dinheiro na frente do negócio para depois, lá no final, acabar recebendo o repasse, né? Então, isso também é uma vantagem. Perfeito. Eu queria entender qual que é a dinâmica que vocês aplicam com as construtoras que são parceiras entre o planejamento da obra, a produção dela em fábrica, dos painéis, o transporte e a montagem desses painéis e a execução dos acabamentos depois que isso é montado no canteiro. Bom, então o nosso processo dentro da Tec Verde funciona assim: depois que o cliente fecha com a gente, assina o contrato, a gente começa a tratar primeiro a parte de documentação, porque a gente precisa aprovar esse empreendimento. Então a gente dá todo o suporte nos projetos legais. Se for um projeto que o cliente trouxe de fora, a gente ajuda a adaptar ele para o sistema construtivo, corrigir espessuras de paredes. Então, o primeiro passo é a gente concluir os projetos legais para aprovação poder ir fluindo enquanto a gente trabalha nos outros processos. Depois disso, tem a documentação da Caixa ou do banco que o cliente optar para financiar o empreendimento. Então, a gente também trabalha com essa documentação. E a partir do momento em que o empreendimento está aprovado com a instituição financeira, então a Caixa, né, por exemplo, quando o cliente assina o PJ com a Caixa, a gente começa dispara o processo interno nosso da Tec Verde, de projetos executivos, complementares, estrutural, manual completo do usuário, memorial descritivo. Depois disso, a gente também tem etapa de planejamento, então a gente sempre pede de 3 a 4 meses antes da obra, a nossa equipe interna de planejamento fazer reuniões quinzenais com a equipe de planejamento do construtor ou do incorporador. Então, nessas reuniões de planejamento é onde vão ser definidos canteiro de obra, equipe necessária, ritmo de montagem, porque a gente pode trabalhar com uma equipe de montagem, isso vai dar um ritmo aí de 2 a 3 unidades que a gente monta por dia, ou se o cliente quiser, a gente consegue aumentar esse ritmo colocando mais equipes de montagem, depende da velocidade que o cliente quiser aí. Então, nessa parte de planejamento, as nossas 2 equipes vão trabalhar juntas. Enquanto isso, quando chegar o momento, a gente também dá início a compras, então as compras de materiais críticos a gente geralmente pede 2 meses antes, principalmente nesse momento que o mercado está enfrentando agora, onde a gente está com escassez de alguns produtos internos, né, como aço, PVC, enfim, alguns materiais estão faltando no mercado. A gente também trabalha com uma antecedência aí para a gente conseguir ter todo o suprimento necessário para a gente dar início à nossa produção, que é o que começa na sequência. Então, a gente tendo tudo aprovado, tendo todo o planejamento certinho, a gente inicia a nossa produção em fábrica e uma semana depois a gente inicia as montagens no canteiro. Todo o transporte dos painéis de fábrica para o canteiro, ele já está dentro da nossa conta. Então, lá atrás, quando a gente fecha o contrato, todo esse valor ele já está incluso no nosso preço. Então, não tem nenhum susto aí de tipo, aumentou o preço do frete ou nada disso. Já está tudo negociado.
e a gente manda para a obra. Hoje, numa carreta, a gente consegue colocar mais ou menos 3 casas ou 3 apartamentos, aí em torno de 40, 50 metros quadrados. De fábrica, né, já saem as instalações elétricas, hidráulicas, as esquadrias também já saem de fábrica, então o processo ele é bem simples assim de acontecer quando a gente vai fazendo todas as etapas certinho, né? Legal. E daí, depois que isso é montado, os acabamentos já tem toda a estrutura para acontecerem no canteiro, e aí você tem uma entrega de prédio ou de casas muito mais rápida, né? Exato. A gente tem um ritmo de montagem que é muito mais rápido, então um prédio aí de 4 pavimentos com 4 apartamentos por andar, aí 16 apartamentos, a gente consegue montar ele em uma semana. Então, depois de uma semana, a gente já consegue entrar com as equipes de acabamento. Acabamento para a gente é o mesmo que vai ser acabamento para qualquer sistema construtivo. Então, é a mesma equipe que vai assentar cerâmica, que vai fazer tratamento de gesso, que vai pintar, que vai fazer o telhamento. Então, essa etapa de acabamentos leva o mesmo tempo que um sistema convencional. O que é rápido mesmo para a gente são as montagens, né? Aí que a gente ganha em velocidade, né? Perfeito. Essa construção industrializada, essa metodologia, essa tecnologia, ela exige algum tipo de treinamento para os corretores, para as equipes de venda que vão estar na frente comercial do empreendimento? Qual que é o papel da TecVerde nesse sentido? Sim. Bom, nosso objetivo não é ensinar a padre a rezar missa, né? Porque a gente sabe que corretor de venda sabe vender, senão eles não estariam fazendo isso. Então, a única coisa que a gente faz é um treinamento sobre o sistema construtivo com essa equipe de vendas. A gente já tem aí 11 anos no mercado, então a gente já, por tentativa e erro, a gente já sabe o que funciona e o que não funciona. Então, a gente, aí 10 dias antes do incorporador lançar o empreendimento para venda, a gente faz um treinamento com a equipe de vendas. 10 dias antes, porque não adianta a gente fazer um treinamento muito antes disso, que os corretores esquecem, é normal. Se a gente explica para eles, eles não colocam em prática, qualquer pessoa, né, vai esquecer e a gente tem que refazer esse treinamento. Então, 10 dias é o período ideal, porque dá tempo de a gente explicar sobre a tecnologia, as principais dúvidas que vêm, a gente também já tem listado aí as principais dúvidas do cliente final. E ainda nesse período de 10 dias, se a equipe de vendas tiver alguma outra dúvida, eles podem vir até a gente para a gente sanar, para a gente, assim, ficar tudo na ponta da língua para quando chegar o momento da venda, eles venderem de forma correta. O que a gente sempre pontua é que, assim, sistema construtivo não é diferencial de venda, porque ninguém sai de casa para comprar um apartamento de alvenaria, ou de parede de concreto, ou de wood frame. A pessoa sai de casa para comprar um apartamento. Então, o que vai vender o empreendimento é o que sempre vende: localização, projeto arquitetônico, condições de financiamento e pagamento. E o sistema construtivo, no final, eles são uma vantagem que o cliente vai ter, porque o empreendimento vai ficar pronto antes e ele provavelmente vai sair do aluguel mais rápido, né? Então, é uma vantagem, mas não é um diferencial de venda. Em resumo, assim, esse é o nosso treinamento, né? O nosso Tec Vendas. Perfeito, perfeito. Pelo que eu entendi, esse passo a passo depois que a construtora faz a contratação da TecVerde, fecha essa parceria, ele é bem simples. Então, assim como a entrega do empreendimento é acelerada, é agilizada, também na questão da integração entre incorporadora e TecVerde não tem muitas complicações. Apesar de ser uma tecnologia ainda inovadora aqui no Brasil, é bem simples realmente essa relação, né? É bem simples. A gente já tem todo o processo mapeado, né? Então não tem nenhuma dificuldade a gente seguir esse mapeamento. Aí o que chega de dúvida para a gente, normalmente, assim, a Caixa está demorando para aprovação, mas é o processo normal da Caixa. A gente sabe aí que a aprovação de PJ depende de por quem que está passando, né? Então depende da regional, às vezes acontece aí em um mês, depende da regional, leva 6 meses. Então, depende muito mais da onde o projeto está sendo aprovado do que da tecnologia construtiva, né? Mas em relação ao processo mesmo, é um processo normal. A gente não tem nenhuma diferença, assim, absurda em relação aos outros sistemas construtivos. Perfeito, Tainara. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final, o seu último destaque, caso tenha ficado algum ponto relevante sem a gente passar por ele, sem comentar. Se a gente passou por todos os pontos mais importantes nessa relação incorporadora TecVerde,
que você realmente deixasse uma mensagem sobre a sua expectativa, não só para o mercado de tecnologia na construção, que vem ganhando espaço nos últimos anos, essa necessidade de aumentar a produtividade, de entregar mais rápido, de cumprir os prazos, de cumprir os orçamentos, mas que você deixasse aí a sua expectativa para os próximos anos, não só nesse sentido, mas em relação ao mercado imobiliário de modo geral, como vocês têm sentido a demanda e, enfim, o que você projeta para 2021, que deve ser um ano mais normal que 2020, né? Esperamos, né? Bom, o que a gente tem visto aí do mercado é que esse ano realmente está bastante atípico. A gente teve uma flutuação muito grande aí de preços e de disponibilidade de produtos no mercado. A gente não sofreu tanto com essas flutuações porque a gente não trabalha com os insumos convencionais. Então, a gente sabe aí que cimento teve, acho que nos últimos 6 meses, teve 4 ou 5 aumentos aí de preço de cimento e de concreto. Então, isso é um item que não impacta para a gente. A gente também tem uma segurança um pouco maior em relação à mão de obra, porque como a gente trabalha dentro de uma indústria, a gente já tem a nossa mão de obra desenvolvida, a gente não terceiriza montagem nem produção, então é uma mão de obra própria, então a gente também sabe que não vai sofrer com falta de mão de obra ou com aumento de preço de mão de obra. Então, acho que a mensagem que é importante o incorporador ter é que, independente da flutuação do mercado que a gente está tendo nacional, quando a gente trabalha com sistema construtivo industrializado, com uma tecnologia off-site, a gente tem muito mais segurança em relação ao que a gente vai gastar com uma obra, né? Claro que a gente tem infra, tem acabamentos que são itens que não tem como a gente fugir, mas o grosso de uma construção a gente consegue assegurar aí uma estabilidade maior do que o mercado está acostumado. E além disso, a gente já tem obras aí em toda a região sul, a gente tem obra em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, então, assim, não existe receio cultural, assim, independente de onde a gente constrói, quando a gente segue o processo correto, faz treinamento, a gente sabe que o produto tem uma aceitação muito boa. Perfeito. Eu vou fazer uma última, já que você é da área de novos negócios e comentou as regiões onde vocês atuam já aqui no Brasil. Nordeste e Norte, eu já ouvi aí que tem planos de expansão, certo? Nos próximos anos? Tem, isso é uma coisa que desde que eu entrei na Tec Verde eu quero muito que a gente faça uma obra no Nordeste, porque eu adoraria ir para lá visitar, né? Mas hoje a gente tem um desafio que é o frete, né? Então a gente, trabalhando com a nossa fábrica em Araucária, para a gente atender Norte e Nordeste, o frete ele acaba ficando caro e inviabiliza a maioria dos negócios. Mas a gente tem planos de expansão aí nos próximos anos, então, e a gente sabe também que Norte e Nordeste são as duas regiões onde a gente tem uma demanda muito grande, principalmente no mercado econômico. Então tá assim nos nossos planos ir para lá. Legal, maravilha. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais uma edição do quadro Smarts Entrevista. Eu gostaria de agradecer a Tainara pela disponibilidade, pelas informações, pelas opiniões, que acrescentaram certamente à nossa audiência, e agradecer também a todos que nos assistem, que prestigiam mais esse conteúdo da Smarts. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e siga a Smarts também nas redes sociais, @SmartsBR. Lembrando, se você já é inscrito, clica no sininho para ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo, como essa entrevista que a gente acabou de fazer com a Tainara. E para receber toda semana o compilado de notícias, vídeos e artigos da Smarts, é só entrar no nosso site, smarts.com.br, e se cadastrar gratuitamente na newsletter semanal, tá bom? A gente se vê na próxima edição do quadro Smarts Entrevista. Eu desejo a todos uma boa semana. Deixo aqui o meu abraço. Tchau, tchau, Tainara. Tchau, Henrique. Tchau.